Isaías 55, capítulo inteiro, do 1 até o 13, né? São 13 versículos, não é muito. Então vou ler. Convite à salvação. Isso é o título que eu tenho aqui. Alguém tem sede? Ele está falando de alguém, é qualquer um, hein? Alguém, é para todos. Alguém tem sede? Venha e beba. Venha, hein? E beba. Não fala, vocês querem vir? Venha. Venha e beba. E receba, hein? Mesmo que não tenha dinheiro. Olha como uma coisa maravilhosa, a gente pode receber, beber da vida, hein, que Deus tem para a gente. Essa água viva, hein, que a gente vê sempre na palavra, hein, quando se fala de bebida, de beber. É beber a vida, hein, a água viva, que dá vida. Venha, beba vinho ou leite. Ou vinho. O que é o vinho? A alegria, hein? Quando a gente bebe dessa água de Deus, a gente tem essa alegria. O vinho é a alegria. É também o sangue, hein? É a salvação. O vinho é a representação do sangue também. Ou o leite. Então, Deus ele tem tudo para a gente. O leite é o nutriente. Né? A Milena que está amamentando, não é nutriente, não é vida. O leite é tudo que o ser humano precisa. Hein? A água, a bebida, é o nutriente, que o leite tem tudo no leite. É a fartura que tem na palavra. Isso que é o nosso nutriente. Hein? É a palavra. É tudo de graça. Quem cobre para a palavra, eu sou ladrão, hein? Porque Jesus não cobrou, ninguém cobrou, nem Isaías cobrou. Quando ele repetiu essas coisas de Deus, ele não cobrou para ninguém, né? É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Essa comida que não fortalece aqui não é a feijoada, essa coisa assim. São esses outros conceitos, né? Outras religiões, outras coisas humanas que as pessoas ensinam, que as pessoas que vão se reverenciar na frente de coisas que não são de Deus, ídolos, né? Coisas idólatras. Por que gastar? Tudo é vendido, é comprado, né? Por que gastar dinheiro? A comida que não fortalece. Por que pagar por aquele que não satisfaz? Depois não dá paz. Alguém que se curva na frente de um ídolo tem paz depois? Não tem. Não é? Não tem. Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Oh, quando ele fala ouça-me, eu queria fazer um parênteses, porque isso a gente vai ver muito umas 2, 3 vezes nesse capítulo. Vamos lá para Romanos 10, 17. Romanos é logo depois de Atos, hein? Depois do Evangelho. Depois tem Atos e Romanos. Ah. E depois... Não, é 10, 17. Romanos 10, 17. Dez, 17. Ele está falando ouça, hein? Nesse versículo. Cadê o 17? Portanto, encontraram? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas, o Evangelho, a respeito de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir, hein? Então, a fé ela não vem assim no coração, ela vem através da palavra, hein? Ela vem pelo ouvir a palavra. Então, é por isso que ele fala, ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos, que é a palavra. Hein? A gente tem que se alimentar pela leitura da palavra e por ouvir a palavra. Venham a mim,
com os ouvidos bem abertos. Como que a gente tem que ir a Deus? Com os ouvidos bem abertos, hein? Não somente, estou aqui, Deus. Não, tem que ouvir. O que ele tem a falar para a gente? Escutam e encontrarão a vida. Tem que escutar a palavra, tem que seguir. Não é só, estou aqui, Deus. Não. Como? Tem que ouvir, então tem que seguir a palavra. Farei com você uma aliança permanente. O amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar o poder aos povos. Eu fiz governantes das nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Comentando isso aí, tem que ver aqui Jesus. Hein? Ele não deu tudo poder a Jesus. Hein? Ele estava anunciando o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Então ele fala, farei com você uma aliança permanente. Não é a aliança de Jesus, que a gente vai se lembrar hoje, através do vinho e do pão. Então, essa aliança eterna, permanente, que ele prometeu a Davi. A Davi, ele prometeu muitas coisas. Ao longo da vida de Davi, o Davi foi uma coisa bem diferente, né, dentro dos profetas e reis. Porque Davi, ele surgiu, ele foi o último dos filhos, ele teve uma vida muito conturbada, mas mesmo assim, ele pegou Davi como um exemplo. Hein? Ele chama, até quando Jesus nasceu, ele fala para Maria, em Lucas, que ela vai chamar Jesus o filho de Jesus. Ele fala onde Davi é o pai dele. Então ele é da linhagem direta de Davi. Ele fala que ele vai dar essa promessa que ele deu, que ele fez, essa aliança que ele fez a Davi, foi justamente a vinda de Jesus. Que ele reinaria depois dele. Porque ele, na verdade, Davi ele não conseguiu reinar definitivamente. Ele sempre perdeu o reino, voltou, depois queria matá-lo. Ele tinha feito uma aliança. Por isso que ele fala, você não vai construir o templo para mim, teus filhos vão construir. Teu filho vai construir. Salomão o construir para ele. Davi, ele juntou todos os aspectos, todos os materiais, mas ele não teve como construir o templo. E Deus falou, não, mas teu filho vai o construir para mim. Foi o que Salomão fez, ele ficou mais rico, mais sábio, tudo, né? A gente conhece Salomão. Isso é uma parte da aliança que ele fez com Davi, e a outra parte é o nascimento de Jesus, que vem da linhagem dele. Por isso que ele fala, vejam como eu, no versículo 4, como eu usei para mostrar o poder aos povos. Eu fiz governantes das nações. E hoje Jesus não é quem tem tudo na mão dele, não tem o mundo, o nosso futuro na mão, ele não governa em tudo. E nós que somos filhos, através do Espírito Santo, nós não temos a autoridade de Cristo em cima de tudo, em cima de todas as nações. As pessoas não veem, como você comentou agora do aniversário, as pessoas não sentem que a gente tem essa autoridade, esse poder, sem que a gente precise abrir a boca. Entendeu? A gente tem essa luz que vem do Espírito Santo que mora na gente. Nós somos agora o templo do Espírito Santo. Então nós governamos. Quando ele fala, vocês também darão ordem a nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo e lhes obedecer. Eles não vêm, não na gente, mas eles se curam na frente do Espírito Santo que reina em nós. Eles, quando a gente começa a falar de Deus, eles começam a ouvir. E a gente tem essa autoridade. E povos desconhecidos virão correndo e lhes obedecer. Quando eu conversei com um rapaz lá na sua casa, ele me falou, mas tem tanta gente aqui. Porque justamente você que eu não conheço, não é povo desconhecido, justamente você, a gente tem essa conversa aqui, que me esclarece tanta coisa. Né? Tem que fazer apocado para não citar o nome. Para não citar o nome. Mas foi maravilhoso. Comentou muito com a gente sobre isso. Então, você vê? É uma coisa
nunca tinha visto nem de Adão nem de Eva, como a Ele gente está fala. precisando disso, viu? Você vê? Então, essa aqui eu estou até arrepiando. Está precisando mais. É maravilhoso Várias isso. pessoas ali estavam precisando. A Cristina, a Cris, precisavam ouvir você. Então, a Miriam também falou horas, né, com o Galmir. Então, esse aqui é bem a representação. Vocês também deram ordens à nação. Não é que a gente dá ordem, mas é a autoridade, né, que as pessoas reconhecem. E povos desconhecidos viram correndo desobedecer, viram correndo para beber, né? Também do que você tem, que o Espírito Santo faz através de vocês. Pois eu, o Senhor seu Deus, que seria o Espírito Santo nosso, né? Os tornei gloriosos. É verdade, a gente já está glorioso, a gente está no reino de Deus, né? A gente já desfruta da glória. E a gente tem essa glória. A glória não é a glória de um carro, de uma casa. Porque a nossa maior glória nessa terra, já agora, é saber que a gente tem um Espírito Santo, que a gente tem essa autoridade, que as pessoas recebem, precisam de beber dessa autoridade. É que elas se sintam bem, que a gente pode passar essa paz. Não para essas pessoas. É quando as pessoas vêm, é como quando o Wagner veio há 2 anos. Isso aqui não foi uma coisa. Da onde que a gente tinha sido isso? Uma vez na vida, há uns anos, de repente. 5 anos. Não, pior é eu e o Wagmar, né? Sim, Né? mas Aí não. não é a coisa mais. Como é? Esse aqui não é uma autoridade que traz as pessoas? É impossível. Isso aqui não faz assim. E tem hora que eu fico pensando assim, né? Quando eu vejo ele assim, quando ele fala tão. Eu fico pensando, nossa, o Wagmar chamou a mina. Sim. É uma coisa. Ele falou assim, vai lá na reuniãozinha, né? Não é normal. Né? Não é normal vocês, só porque ele fala, porque eu falo, vocês obedecem. Não é? Entre aspas. E eles, tipo assim, normalmente você está passando por um apuro, assim, você vai procurar sua família. Sim, é verdade. Eu não tinha liberdade, eu até mostrei pra ela. Falei, Mas é incrível isso, não? Gente, né? Não faz cabimento. Seu filho, tipo, internado, você vai bater na porta de um desconhecido. Assim, né? Você tinha família. Verdade. Completamente desconhecido. A gente se viu uma vez, mal falamos uns anos atrás, quando você veio com o Valdir, acho. Você com quem veio? Não, eu vim comprar um queijo aqui. Ah, veio comprar um queijo. Então. Então. Queijo devendo R$2 ainda. É. Aí eu entrou. Mas você vê, é realmente uma coisa quando está falando que obedecer é um tipo de autoridade, né? Assim, é maravilhoso. Isso aprova que Deus é glorioso, a gente tem essa glória. Busca, como fala Paulo, desculpa, mas como fala Paulo, se eu me gloria é em Deus, não é em mim. Sim. Somos só servos. Exatamente, sou servo. Buscam o Senhor enquanto podem achá-lo. Invocam-no agora, enquanto ele está por perto. É isso que eu publiquei hoje de manhã, esse versículo, no grupo. A gente tem que realmente buscar o Senhor. Bom, a gente já buscou Ele, a gente já encontrou Ele, mas é a mensagem que a gente está passando para as pessoas. Eles têm que buscar o Senhor. Quanto agora, a gente tem oportunidade. As pessoas têm essa oportunidade. E se elas deixam essa oportunidade passar, pode ser que elas nunca mais vão ter. É o que eu falo. Elas não As sabem. pessoas falam tudo no seu tempo, mas não é. Às vezes passa a oportunidade e... Você não sabe quando você vai sair daqui, ou se a gente vai sair daqui. Quantas pessoas que a gente... O céu não vai nos cair na que cabeça. a gente conhece que se perdeu, já faleceu, não teve oportunidade. A oportunidade teve, mas não falou nada. É o Asterix que falava sempre, o Obelix, que o céu vai cair na cabeça, sei lá. Quando eu era criança, eu via essas besteiras. Que os perversos mudam, no versículo 7, hein? Que os perversos mudam de conduta e deixam de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Então é maravilhoso, é isso? Versículo 7. Perderam? Que os perversos mudam de conduta e deixam de lado
até mesmo a ideia de fazer o mal, né? Em relação a buscar o Senhor ainda quando dá tempo, que a gente muda de conduta, e desde o lado a ideia de fazer o mal, que a gente se arrependa, hein? Esse aqui deixa de lado fazer o mal, é se arrepender, hein? das nossas obras más, hein? Quando a gente não quer do Senhor, a gente só faz o mal, na verdade. Porque o bem, a gente não sabe o que é. O bem é sempre a gente faz o bem para um proveito pessoal ou para uma glória. Às vezes tem gente até que fazem partes que vão levar sopa lá debaixo do meu cão, ou sei lá o quê, ou comida. Então, fiz isso, vão publicar. Até fazendo bem é para um merecimento pessoal, hein? É para depois ser reconhecido. Então, isso não é bem. Entendeu? Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Se voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Tanta gente fala, não, mas Deus não vai me perdoar mais. Eu fiz coisa horrível demais. É verdade, tem gente ou a gente às vezes poderia pensar, não, mas eu fiz coisas tão ruins, como que Deus é tão bom, né, para nos perdoar. Deus, ele não tem limite no amor dele. Ele não é limitado, como a gente. A gente tem sempre limites. Mas será que dá para perdoar? Não, não vou perdoar, porque isso, ele fez isso. Não, Deus, ele não tem isso. Quando a gente se arrepende de verdade, ele perdoa. O que for que aconteceu. Mas tem que ser de verdade, o perdão também. Tem que ser sincero. Versículo 8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, disse o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Qual o caminho de Deus? É a palavra, hein? Nosso caminho, ele não sabe nada pela nossa mente. Agora, se a gente caminha segundo o caminho de Deus, esse aqui é o caminho de Deus. Ele é muito diferente do nosso, não é? Quando a gente pensa o que a gente quer fazer, a gente não pensa da maneira que está escrito na palavra. Não. Nossos caminhos são diferentes. A gente não consegue caminhar segundo a palavra se a gente não conhece a palavra. Isso não é possível. A gente tem que se deixar transformar. A conversão, o arrependimento, ele é uma transformação, ele não é uma coisa normal. Ele é uma transformação. A gente tem que deixar agir o Espírito de Deus no nosso coração. Senão a gente não... É o que nos dá o rumo e a palavra. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Que é a luz do Espírito Santo, hein? E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Que é a sabedoria, o conhecimento que o Espírito Santo pode nos dar, hein? Através do pensamento de Deus. Que a gente nunca vai ter. A chuva e a neve, elas descem dos céus. E na terra permanece até regá-la, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. A palavra faz a mesma coisa no nosso coração. Ela vem dos céus, do Senhor, ela, através do Espírito Santo no nosso coração, ela brota no nosso coração e faz crescer a coisa boa, hein? O mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz fruto. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Ou como ele fala, ela fará o que desejo. Essa aqui que a gente leu lá, tem que ouvir em Romanos. A gente tem que ouvir a palavra. A palavra, ouvir, vem, tudo que a gente ouça vem da palavra. Ela faz o que Deus quer, não o que nosso coração quer. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores de campos baterão palmas. Onde havia espinhos, crescerá o cipreste. O cipreste é um tipo de cedro, né? Um tipo de pinheiro. Vocês viverão com alegria e paz. Quantas pessoas estão procurando a alegria e a paz? Não através da palavra,
mas em baladas, através de filosofias, não é? Ah, eu vou me divertir. O que a gente mais... vamos lá se alegrar, vamos se divertir. Vão se divertir, bebe, sei lá, às vezes sem beber. Mas vão se divertir e voltam em casa quando tranca a porta, fica sozinho, estão mais tristes que antes de sair. Mas não é verdade? Agora, a palavra não. Ela brota no coração, ela não vem de fora para dentro. É o Espírito Santo que mora no nosso coração, ela vem de dentro para fora, e a gente já sopra essa alegria para os outros. Nós não precisamos dos outros para ser alegre, porque a gente que está dando essa alegria para os outros. Ela vem da gente. E onde havia espinhos, que era a morte, trevas, depressão, né, no nosso coração, então crescerá o cipreste, haverá vida. Onde havia urtigas, vocês conhecem as urtigas? Aqui não tem urtigas. Que queima, assim. As ortigas no coração, hein? Ele está falando aqui. Agora imagine o rancor, as ortigas, né? Quando a gente quer queimar, quando a gente quer fazer o mal, em urtigas. Brotará murta. Murta parece que o pesquisador não sabia o que era. É uma planta que dá umas florzinhas, né? É bem bonitinho. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. A glória para quem? Não para nós. Para o nome do Senhor, hein? Será sinal permanente que nunca será destruída. A gente tem essa convicção dentro do coração, hein? Do nosso coração, que a gente é salvo, da salvação eterna. Vocês têm, não tem? Ou vocês têm dúvida? Não, com certeza. Não, a gente tem, né? Então, será sinal permanente que nunca será destruído. É isso que eu queria agora justamente aproveitar e continuar com a ceia. Vamos ler em Lucas 22, 19 e 20. Eu vou pegar essa passagem da ceia do Evangelho em vez de pegar em Coríntios. E a gente já vai aproveitar de tudo que a gente viu aqui, lembrar de tudo isso que Isaías anunciou em relação a Jesus, a Deus, como Ele é bom, hein? Lucas 22, 19 a 20. Hein? Tem em todos os evangelhos a ceia, né? Mas vou pegar a de Lucas. Porque a de Lucas é a única que está falando que é em lembrança. As outras não estão falando, só depois em Coríntios, o Paulo. Lucas 22. Então, se alguém, a gente já pode pegar você quer passar com o vinho, que eu já vou ler. Eu já passo os dois, ou você acha? Pode passar os dois. Aí, vai adiantar. Pega os dois, mas vocês só esperam eu ler para tomar. Bom, eu queria só lembrar, enquanto o irmão está passando o pão e vinho, eu queria lembrar que a gente tem que sempre, como falou Paulo, né, em Coríntios, que a gente tem que lembrar que a ceia não é uma coisa, um ato assim impensado, né? É uma lembrança. O pão representa o corpo de Cristo, ele não é o corpo de Cristo, ele representa o corpo de Cristo. Ele não se transforma numa coisa santa, sei lá o quê, mas ele representa em lembrança, o vinho representa o sangue. Então, é uma representação realmente do
sacrifício de Cristo, mesmo se não é a carne, mas a gente come como se fosse. E a gente bebe como se fosse o sangue. Então ele fala em Coríntios que a gente tem que se examinar, hein? E não tomar à toa. Então, se a gente sabe que a gente fez coisas ruins, que tem muita gente doente, que até adormece, hein? Adormecer é morrer. Então, não é. Como falou que tem essa maldição, né? Que a gente pode se atirar em. Como falou o irmão hoje, lendo na introdução, que a gente pode se atirar em cima da gente, desprezando, né? Menosprezando a palavra, né? E a palavra ela é a palavra de Deus, não são letras escritas no papel só. É muito além. Então, se a gente sabe que a gente está devendo para alguém, não dinheiro, obrigatoriamente, mas o perdão, alguém nos pediu perdão, nos magoou, ou a gente tem rancor, isso são coisas que não podem existir, né? O rancor é a urtiga. Então, ela foi substituída pela murta, hein? Então, não pode subsistir a urtiga no nosso coração, em relação a ninguém. Não quer dizer que a gente tem que perdoar para alguém que não perdoou, aí passará a mão, não nos pediu perdão. Mas para quem realmente nos pediu perdão, a gente tem que perdoar. E para quem nos magoou, a gente tem que perdoar no nosso coração, sem falar, aí não pode ficar com mágoa, não. Porque a gente não vai levar a mágoa para o céu, vai querer levar a mágoa para o céu, aí tá ruim, hein? Não dá. Só tirar o sentimento do nosso coração, né? Não significa que tem que pegar pra brincar. Não, porque seria errado também. A pessoa tem que se tocar, que ela tem que pedir perdão. Mas só que a gente não pode ficar com mágoa dela, a gente tem que orar para ela encontrar justamente a salvação, esse caminho que vai fazer como que ela vem nos pedir perdão. Talvez ou não. Mas se ela não vem, tudo bem. Deus continua sendo Deus. A gente continua sendo salvo. A gente não tem influência em cima da salvação do outro. Hein? A gente só tem que falar e orar para as pessoas. Então vamos nos examinar. Agora, se Deus nos mostra alguma coisa, já pedir perdão a Deus internamente, não preciso falar, mas internamente a gente já tira essa mágoa do coração que a gente tem de qualquer uma pessoa, que a gente poderia ter, se tiver, para que a gente possa tomar o pão e o vinho em respeito ao sacrifício de Jesus que ele fez para nossa salvação. Porque se ele fez isso para nós, o mínimo que a gente também perdoa para quem nos magoou, hein? Se ele nos perdoa de todos os nossos pecados, certo? Então, eu vou ler aqui o que Jesus falou para os discípulos na hora da ceia, hein? Versículo 19 estou pegando em Lucas hoje. No capítulo 22 de Lucas. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue para você. Façam isto em memória de mim. Então, Senhor, a gente te agradece, a gente santifica em teu nome, Senhor Jesus, esse pão, a gente reconhece como sendo a tua carne que sofreu na cruz. A gente está comendo esse pão como sendo a tua carne, nos lembrando do teu sacrifício para a gente. Pode tomar. Amém. Depois, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então, eu estou agora santificando esse vinho, e é o sinal da nova aliança que o Senhor faz com a gente, Senhor. Essa recordação dessa aliança que você fez através do teu sacrifício, do perdão dos nossos pecados. Pode tomar o vinho. Obrigado, Senhor,
A gente quer se lembrar agora de tudo que o Senhor passou para a nossa salvação, Senhor. A gente quer se lembrar